Estamos aqui no Sismar com uma formação sobre a saúde dos trabalhadores da educação. Quem veio contribuir com esse espaço é a Renata Moraes, trabalhadora da saúde da área de psicologia. E fala um pouquinho pra gente, Renata, como que os processos de trabalho se expressam na saúde do trabalhador. O trabalho na vida do adulto, do trabalhador adulto, é a atividade principal que, por meio dela, ele vai organizar toda a rotina diária, por meio dela que a gente satisfaz nossas necessidades, das nossas famílias, né? Então, os processos de trabalho, eles organizam a nossa vida cotidianamente e impactam na forma como a gente tem saúde, na forma como a gente adoece. Cada categoria profissional vai expressar formas de adoecer diferentes porque tem a ver com os processos de trabalho. Então, os trabalhadores da educação, por exemplo, a gente pode perceber que tem recorrentemente desgastes na voz, nas cordas vocais, na coluna, enfim, diversos adoecimentos psíquicos por conta da carga mental de trabalho. Isso nada mais é que o impacto do processo de trabalho no nosso corpo, no nosso psiquismo. Por isso é tão importante discutir condições de trabalho para que a gente possa minimizar os impactos que a gente tem dos nossos problemas de saúde. Então, o trabalhador ele precisa ter os seus momentos de reposição de energia, né? Que vão desde aquilo que é básico, como alimentação e sono, como outros espaços de lazer mesmo, de descanso para além do sono. E hoje em dia nós temos aí uma mídia muito preocupada em trazer programas que colocam essas questões como se fosse possível que através de ações individuais o trabalhador pudesse superar essas questões, né? Como que se dá de fato esse processo de reposição de energia dessa carga? Ao longo do dia, na nossa jornada de trabalho e da vida, a gente vai despendendo energia para fazer as atividades que a gente precisa fazer. E o nosso organismo, o nosso psiquismo necessita que a gente tenha a reposição dessas forças que a gente perdeu, como a Alice disse, desde essas atividades vitais e outras que são tão fundamentais quanto para repor essas energias. Agora, na organização do processo de trabalho, o Estado, enfim, não reconhece isso como fundamental para promover saúde e acaba culpabilizando individualmente nós, os trabalhadores que não conseguimos, como se a gente não conseguisse individualmente um tempo para fazer caminhada ou para se alimentar melhor, que obviamente são coisas importantes que influenciam, mas que a gente sabe que não é isso que previne o processo de adoecimento, mas sim estratégias coletivas de organizar o trabalho e a vida de uma forma que a gente tenha na jornada diária previsto um tempo para isso. Isso envolve um descanso remunerado, isso envolve uma jornada de trabalho adequada para que em casa eu possa realizar essas atividades de reposição, estar com a família, ter lazer, as atividades que as pessoas queiram desenvolver. E aí, quais são as saídas individuais que a gente vem observando? O uso de medicamentos, O uso de medicamento para dormir, que vai me dar, em curto período de sono, um sono mais profundo. Um medicamento para acordar, para ter energia no dia seguinte, já que o meu descanso não foi satisfatório. Um medicamento para controlar minha tensão, minha raiva, minhas emoções, porque cansado, ter o controle dessas emoções é muito mais difícil. Então, o que na verdade, como a gente não consegue atender isso individualmente, porque não é individualmente que isso tem que ser atendido, a gente vai ter a indústria farmacêutica lucrando um monte com a nossa reposição individual pelo uso de medicamentos. E aí é muito difícil, um trabalhador que não tem na sua jornada um uso de um paracetamol, um remédio para dor, E todos os psicofármacos, como eu já disse, para poder lidar, E não é isso que a gente deseja, A gente deseja que coletivamente a gente possa ter uma forma de vida que permita o trabalho, mas que permita esses espaços de reposição, que não sejam feitos de forma artificial, individual, que causam isolamento, adoecimento,
A gente vê hoje em dia, principalmente com a reforma trabalhista, né, uma flexibilização das condições de trabalho, e existe um falso discurso de que é opcional ao trabalhador certas condições, né? Como é que dentro da saúde a gente expressa isso, né? Realmente é opcional ao trabalhador o horário de almoço, o horário de descanso? Como é que a saúde entende essa flexibilização das leis trabalhistas? Isso é muito preocupante. A partir do que a gente está conversando, a gente vê que a saúde do trabalhador ela é produzida no conjunto das relações de trabalho. As flexibilizações elas vão atacar diretamente esses poucos momentos de reposição que ao longo da jornada nós temos. Então, as propostas flexibilizam a jornada de trabalho, ou seja, e sempre para aumentá-las, né? Reduzem o descanso ao longo da jornada, horas de almoço e também a redução do salário, que impacta diretamente o que o trabalhador vai poder consumir para poder repor, né, a sua vida, que impacta na alimentação, aonde ele vai poder morar, o que ele pode estudar, ele e sua família. A gente tem uma preocupação enorme dos impactos que isso tem, mesmo a curto prazo, de termos um adoecimento ainda maior desses trabalhadores. Houve um tempo, né, na história em que os trabalhadores de fato morriam ao longo da jornada, de exaustão mesmo. A gente foi vendo que essas conquistas que a gente tem de regulamentação da jornada foi fazendo com que a gente pudesse ter um outro tipo de adoecimento que não o óbito diretamente, né? Muito embora isso, às vezes, a gente vê que ainda haja. E a gente vai refreando, a gente brinca assim, azeitando, né, a nossa máquina ali com os medicamentos, a gente vai segurando. Agora, de fato, é uma jornada cada vez mais extenuante, faz com que a gente tenha um adoecimento muito maior, tanto físico quanto mental, né? Os quadros, por exemplo, de esgotamento, de burnout, as próprias depressões, o consumo de drogas, né, muitas vezes prevalente para que o trabalhador também possa ter, enfim, algum tipo de relaxamento, que, enfim, pode ser problemático a depender do contexto. Tudo isso a gente tende a pensar como muito preocupante e que, né, quem propõe essa reforma não está preocupado com isso. Tá preocupado com, enfim, aumentar os lucros aí ao longo da jornada sem entender a que custas, né, na saúde do trabalhador isso vai ter um impacto, né? A gente vê uma alteração do perfil de doenças, né, das pessoas, dos trabalhadores ao longo das últimas décadas, né, e o que é preponderante para essa mudança, né, algumas doenças que têm sido tão recorrentes atualmente, elas não são de fator biológico, né, necessariamente, então gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A nossa população, hoje no Brasil e nos países com uma organização social e econômica parecida com o nosso e mais desenvolvidos, morrem e adoecem pelo que a gente chama de doenças que são crônicas e degenerativas, que são as doenças produzidas pelos desgastes da vida, né? Então são os tumores, as doenças coronárias, os reumatismos e também as psicopatologias. Isso significa que a determinação desses adoecimentos não está na estrutura biológica inata nossa, né? Mas na forma como se organiza a vida e o processo de trabalho na nossa sociedade. A forma como as cidades são organizadas, a nossa forma de morar, a nossa forma de nos deslocarmos e principalmente o processo de trabalho organizado desta forma na rotina diária, isso tem produzido esses impactos. E aí há estudos que vão tentar entender como é que cada categoria profissional desenvolve esses adoecimentos a partir das especificidades do processo de trabalho, né? Como a gente conversou, a depender do tipo de dispêndio de energia que a gente tem em determinadas categorias, a gente vai ver que a gente tem adoecimentos que são correlatos a isso, né? Atividades como, por exemplo, dos trabalhadores da educação, que exigem um controle emocional, atenção, uma rotina, né, de lidar com um ambiente estressante, com pressão. Isso tudo
vem promovendo, por exemplo, um contingente de desgaste psíquico bem grande, né, que se reverte, por exemplo, em transtornos mentais, né, que tem adoecido tanto os trabalhadores em decorrência dessa forma de estruturação do trabalho. Portanto, para a gente poder pensar em como é que a gente muda esse quadro, né, como é que a gente previne, a gente tem que pensar na organização do processo de trabalho feito de forma diferente para não produzir esse desgaste. Então, obrigada, né? E aí a gente percebe o quanto é importante estarmos atentos a essas condições, né, que cada vez estão sendo mais precarizadas e aos direitos dos trabalhadores que a cada dia estão sendo mais atacados.